Oi, meu nome é Ana Paula. Boa tarde, meu nome é Camila. Boa tarde, meu nome é Kenner Tyson. Oi, meu nome é Monique. E durante esse vídeo nós vamos falar sobre a compactação do solo para asfaltos e estradas. Quando nós observamos uma estrada bem conservada, muitas vezes nós não imaginamos que tudo começa no solo. Então, a compactação do solo é responsável por deixar o terreno mais resistente, evitando problemas como buracos, trincas e afundamentos no asfalto. Então, ao longo dessa apresentação, nós iremos explicar o conceito de compactação do solo, falar sobre o ensaio de Proctor e apresentar as técnicas de compactação utilizadas em obras de rodovia. Agora eu vou passar a vez para a Camila e ela vai explicar o conceito de compactação do solo. Então, dando a continuidade para o vídeo, eu vou falar sobre a compactação do solo, que acontece quando aplicamos energia mecânica, que é peso, impacto ou vibração. Sobre o solo, fazemos com que os grãos se aproximem, reduzindo os vazios cheios de ar. Com menos vazio, o solo fica mais denso, mais resistente e menos deformável. Isso é fundamental quando o solo precisa suportar cargas como veículos, pavimentos, máquinas agrícolas, edificações. Vou continuar aqui falando do papel da umidade. A água ajuda na compactação, mas só até um certo ponto. O solo muito seco, os grãos não deslizam bem, a compactação fica muito ruim. O solo levemente úmido, a água funciona como lubrificante, compactação eficiente. E o solo muito molhado perde a resistência, pode virar lama e não compacta bem. Aqui eu vou dar o exemplo do solo úmido, que é o solo ideal. Então a gente pode ver aqui que pegando no solo e só apertando com a mão já dá para perceber que ele compacta bem. Então o solo seco ele não ele vai ficar muito esfarelado e quando construir uma via por cima, pode quebrar com um pouco tempo, dar buraco muito fácil. Então, o solo úmido é o ideal. A compactação reduz os vazios do solo, aumenta a densidade e deixa o solo mais firme, capaz de suportar cargas sem se deformar. Na construção de estradas, a compactação é feita em camadas, como o subleito, a subbase e a base, que funcionam como a função do pavimento. Se essas camadas não forem bem compactadas, o asfalto pode apresentar falhas com o tempo, como trincas e afundamentos. Por isso, a compactação correta do solo é essencial para garantir a durabilidade e a segurança e o bom desempenho das estradas. Quando a compactação do solo não é feita corretamente, os problemas eles aparecem com o tempo. Um dos principais problemas é o recalque, que ocorre quando o solo cede devido ao peso dos veículos. Isso provoca afundamentos no asfalto e surgimento de buracos. Outro problema comum são as trincas e fissuras, que permitem a entrada de água, acelerando a deteriorização do pavimento. Em regiões com tráfego pesado, esses defeitos aparecem mais rapidamente, mostrando a importância de uma compactação bem executada. Além da compactação, fatores como o volume de tráfego e as condições climáticas influenciam diretamente o desempenho das estradas. Rodovias que recebem veículos pesados diariamente exigem um solo mais resistente e bem compactado. A chuva também é um fator crítico, pois a água pode penetrar no solo e reduzir sua capacidade de suporte. Por isso, a compactação adequada ajuda a minimizar os efeitos do clima, aumentando a estabilidade do pavimento mesmo em períodos chuvosos. Falar sobre o ensaio de Proctor. O ensaio de Proctor ele é um ensaio de laboratório utilizado para determinar a umidade ótima e a densidade máxima seca do solo. A umidade ótima é a quantidade ideal
de água que o solo deve ter para atingir a melhor compactação possível. E existem dois tipos principais do ensaio: o Proctor normal e o Proctor modificado. A diferença do Proctor normal e o Proctor modificado é a energia. Então, o Proctor modificado é o que a gente utiliza para o nosso tema do trabalho, que é a compactação asfáltica, que ele vai exigir mais energias, como as obras de estradas e a pavimentação asfáltica. O mais utilizado é esse, e ele representa a melhor condição real do campo. Os resultados desse ensaio servem como base para o controle da compactação durante a execução da obra. Agora eu vou falar sobre a compactação em campo. É realizada em camadas, utilizando equipamentos específicos como o rolo compactador liso, o rolo pé de carneiro e o rolo pneumático. Primeiro, o solo é espalhado em camadas finas, pois a umidade é ajustada, e em seguida são feitas várias passadas do rolo até atingir a densidade desejada. Para concluir, a compactação do solo é uma etapa fundamental na construção de estradas, pois garante maior resistência, durabilidade e segurança do pavimento. Quando feita corretamente, ela evita problemas futuros e melhora a qualidade das vias. É possível perceber claramente a diferença entre uma estrada construída com boa compactação e outra mal executada. Em obras bem feitas, o pavimento apresenta superfície regular, maior durabilidade e menor necessidade de manutenção. Já em obras mal executadas, surgem rapidamente buracos, ondulações e deformações. Esses problemas geram custos adicionais e impactam diretamente a segurança dos usuários. Isso mostra que a compactação correta é um investimento e não apenas uma etapa do processo. A compactação do solo não influencia apenas a estrutura da estrada, mas também a segurança dos usuários. Uma pista irregular aumenta o risco de acidentes, principalmente em dias de chuva. Além disso, estradas mal conservadas elevam os custos com manutenção de veículos e obras corretivas. Quando a compactação é bem executada, há economia de recursos públicos e maior conforto para quem utiliza a via. Dessa forma, a compactação do solo contribui diretamente para a qualidade da infraestrutura e para a segurança no trânsito. A compactação adequada do solo contribui diretamente para a redução da necessidade de manutenção das estradas. Quando o pavimento é bem executado desde a base, os custos com reparos ao longo do tempo são significativamente menores. Estradas bem compactadas apresentam maior resistência ao tráfego intenso e às variações climáticas. Isso demonstra que a qualidade da execução inicial é fundamental para garantir uma infraestrutura durável e eficiente. A escolha correta do equipamento de compactação influencia direto o resultado final da obra. Cada tipo de solo responde melhor a um determinado equipamento, o que torna essa escolha essencial. Solos granulares, por exemplo, apresentam melhor desempenho com rolos lisos, vibratórios, enquanto solos argilosos exigem maior esforço, sendo mais eficiente com rolos pé de carneiro. Utilizar equipamento inadequado pode comprometer a compactação do solo, mesmo que o processo seja repetido várias vezes.
Ao analisar todo o processo, é possível perceber que a compactação do solo vai além de uma simples etapa da obra. Ela é determinante para o desempenho estrutural, a segurança e a durabilidade das estradas. Quando realiza corretamente, contribui para a economia de recursos e para a melhoria da mobilidade urbana e rodoviária. Com isso, encerramos a parte complementar do nosso trabalho.